Olá a todos, sou o Dr. Denis Jardim, oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês. Estamos aqui no último dia do Congresso da ASCO dos Tumores Geniturinários em São Francisco, na cobertura junto com o grupo do LACOG Geniturinário e Oncologia Brasil. Apesar desse ser o último dia de congresso, um dia bastante importante nesse evento, pois tivemos ali a apresentação de abstracts que mudam a prática clínica do dia a dia no tratamento dos pacientes com câncer de rim. Então acabamos de ter a sessão oral agora com dois estudos bastante importantes que testaram combinações de imunoterapia com inibidores de VEGF na primeira linha do tratamento do câncer de rim. Os dois estudos foram inclusive simultaneamente publicados na edição do New England Journal of Medicine, que eu convido todo mundo a ir a fundo e estudar mais a fundo esses dois trabalhos. Então vamos começar contextualizando. Então, como tratamento de primeira linha do câncer de rim metastático, por muito tempo nós tivemos os inibidores de VEGF, principalmente as medicações orais, seja o sunitinib e o pazopanib. Mais recentemente, com os resultados da combinação de ipilimumab e nivolumab, esse tratamento se tornou um padrão para aqueles pacientes de risco intermediário e alto, baseado num ganho em sobrevida global demonstrado no estudo CheckMate 214. E agora, nessa ASCO Geniturinário, tivemos a apresentação do estudo Keynote 426. Esse é um estudo também de primeira linha em pacientes com câncer de rim com algum componente de células claras, virgem de tratamentos prévios, que foram randomizados para o sunitinib na dose padrão ou para a combinação de pembrolizumab mais axitinib, um inibidor de VEGF também via oral. O estudo tinha dois desfechos primários, queria demonstrar se haveria ganho em sobrevida global para esses pacientes, em sobrevida livre de progressão também, e o estudo foi positivo nos dois desfechos. Houve um ganho importante de sobrevida global para esses pacientes, com uma redução ali de 47% no risco de morte, com o combo versus sunitinib, e também um ganho em PFS em relação ao sunitinib, além de aumentar a taxa de resposta. Ao redor de 59% dos pacientes obtiveram respostas com a combinação de pembro e axitinib. De maneira interessante, esse benefício ele foi visto em todos os subgrupos, inclusive naqueles pacientes de risco favorável, que até então a combinação de IP e nivo não havia demonstrado um substancial benefício em relação ao sunitinib. Na mesma sessão, tivemos a atualização dos dados do estudo Javelin 101, que também é um estudo de primeira linha, só que no caso comparou a combinação de avelumab com axitinib, também um inibidor de checkpoint mais um inibidor de VEGF oral, versus o sunitinib na dose padrão. E esse estudo foi uma apresentação de atualização e análise posterior dos dados, os dados iniciais tinham sido apresentados na ESMO, comprovando de novo um ganho em sobrevida livre de progressão e maior taxa de resposta. Esse estudo ainda não tem os dados de sobrevida global. E na apresentação realizada hoje foi atualizada as análises de subgrupo desse estudo. De uma maneira interessante, os autores mostraram que também em todos os subgrupos, incluindo naqueles com risco favorável, há ganho com a combinação de axitinib e avelumab versus o sunitinib. E o ganho também acontece a despeito do nível de expressão de PDL1. Uma outra análise interessante foi a análise do PFS2 nesse estudo, que demonstra a superioridade da combinação. O que isso traduz para a gente que combinação levou a um maior ganho de benefício em termos de controle de doença após duas linhas terapêuticas do que em relação à monoterapia. Então, em resumo, é um momento de bastante mudança no tratamento do câncer de rim em primeira linha. Então, essas duas opções de VEGF mais inibidor de checkpoint, ela entra hoje no nosso arsenal de opções juntamente com IP-nivo. Ipilimumab e nivolumab, um benefício mais concentrado naqueles pacientes de risco intermediário e alto, e as combinações acontece o ganho e o benefício em relação ao sunitinib a despeito do risco do paciente. As discussões agora profundas são de como selecionar o melhor tratamento nesses grupos de pacientes. Certamente a gente vai levar em consideração questões como acesso, aprovação, toxicidade, perfil de risco do paciente. Então, com isso eu queria concluir esse comentário e agradeço novamente a atenção de todos vocês.